Então, olha só, pessoal, agora vamos falar a respeito do pêndulo simples, tá? Então, o pêndulo simples nada mais é do que uma massa, né? Uma massinha aqui, massinha M, dependurada num fio de comprimento L. Então, naturalmente, quais são as forças que atuam no sistema? É a força de tração, puxando para cima, como vocês estão vendo aqui, a força de tração, e a força peso, puxando o corpo para baixo. Quando você solta a massa para oscilar de forma livre, o que vai acontecer? O corpo vai oscilar entre dois pontos, né, que a gente poderia chamar aqui, né, de x máximo do lado negativo e aqui x máximo do lado positivo. E isso aqui seria a origem do sistema. Então a gente tem um movimento harmônico simples. Então tá. A força-peso, né, ela está nessa posição, na linha vertical. E a força de tração tem uma certa inclinação. Normalmente, quando a gente faz esses problemas, a gente coloca o eixo XY de forma inclinada. Ou seja, para a gente poder decompor as forças. Então, eu decomponho a componente da força-peso nessa direção, que é FG cosseno θ, e a força-peso nessa outra direção é FG seno θ. E aqui está o ângulo θ. Naturalmente, né, essa distância aqui, ó, que ele vai percorrer, nada mais é do que o comprimento do fio vezes o ângulo θ. Vai dar esse pedacinho aqui que a massinha vai percorrer até esse ponto. Bom, o torque exercido sempre vai ser o braço de força vezes a força aplicada. Tá? Então, o braço de força vai estar nessa direção, né? E nós podemos escrever dessa maneira. O braço de força, então, é o L, e quem que provoca a força é o FG seno θ, que é a componente da força nessa direção. E o braço é a distância da massa até o ponto de giro, que é o L. É negativo porque a gente está considerando que está indo no sentido anti-horário. Tá? No sentido horário, desculpa. Se fosse anti-horário seria positivo. Então está aqui, o sinal de menos. Bom, indica que atua, ó, reduzindo o θ, então sabemos que lá da física 1, que o torque também é I vezes alfa, onde alfa é a aceleração angular, que permite nos escrever o seguinte, que torque, então vamos igualar as duas expressões, I vezes alfa, e do lado de cá, menos L mg seno θ. Tá? Supondo que o ângulo θ de oscilação seja muito pequeno, então a gente pode usar a aproximação de seno de θ aproximadamente θ. E eu tiro o alfa, né, quando eu faço isso. Tirando o alfa, ó, coloco esse seno de θ igual a θ e isolo o alfa. Comparando o alfa, que é mg menos mgl sobre I vezes θ, com a aceleração angular, que é menos ômega quadrado x de t, que tem sua equivalente alfa igual a menos ômega quadrado θ, nos conduz ao seguinte, que esse termo mgl sobre I tem que ser exatamente o ômega quadrado. Então a gente tira a expressão para a frequência angular. Então isso aqui só é a demonstração, né, para a gente chegar na expressão para a frequência angular para o pêndulo. Tá? Quando eu pego essa expressão e substituo na expressão do período, que é 2π sobre período, a gente vai chegar que o período de um pêndulo simples é 2π raiz do momento de inércia dividido por mgl. Mas o momento de inércia de uma bolinha oscilando é conhecido. O momento de inércia da massa do pêndulo para pequenas amplitudes é dado por ml². Substituindo ml² nessa expressão, a gente chega então ao período do pêndulo simples, que é 2π raiz de L sobre G. Ou seja, essa é a expressão então
para o período de um pêndulo simples. Olha o detalhe interessante, que o período ele depende apenas do comprimento de um pêndulo, tá? E da aceleração gravitacional. Como o intervalo de tempo é facilmente medido, pessoal, essa é uma maneira bem interessante de realizar um experimento para determinar a aceleração da gravidade. Porque o intervalo de tempo para completar uma oscilação é o tempo do pêndulo sair de um lado, ir até o outro e voltar. Isso é um período, é uma oscilação completa. Isso a gente consegue medir com um relógio. Você coloca um pêndulo para oscilar, vai lá, mede 10 oscilações, marca o tempo, divide por 10 para você saber quanto que é o intervalo de tempo de uma única oscilação e a gente consegue determinar isso aqui, ó. O comprimento L do pêndulo basta medir com a trena e a gente consegue jogar nessa equação e verificar se a gravidade fica próximo aí dos 9,8. Então, um experimento interessante e fácil de fazer para determinar a aceleração gravitacional, tá? Já o pêndulo físico é uma massa oscilando com certas dimensões, como por exemplo aqui uma garrafinha. Naturalmente, ó, uma garrafinha oscilando, ela tem um certo período de oscilação, que pode ser calculado por essa expressão, período igual a 2π, raiz do momento de inércia, e troca o L por H, aonde esse H, ó, é a distância do eixo de oscilação até o centro de massa do corpo, tá? E o I sempre vai ser o momento de inércia que a gente tem que considerar no sistema, então tem que ser dado. Não é qualquer corpo que você consegue calcular o período por essa equação. Você tem que conhecer o momento de inércia desse corpo. Então, qualquer pêndulo físico que oscila num período T tem em torno de um dado ponto pivô, O, corresponde a um pêndulo simples de comprimento L0 e com o mesmo período T. O ponto ao longo do pêndulo físico, a uma distância L0 do ponto O, é chamado de centro de oscilação do pêndulo físico. O que está dizendo aqui, basicamente, pessoal, se você colocar essa garrafinha oscilando e aqui for o centro de gravidade, se você pegar do lado e de pendurar um pêndulo simples, deixa eu pegar uma caneta azul aqui, ó, de pendurar um pêndulo simples aqui, né, na mesma linha, com exatamente o comprimento L, que passa aqui pelo centro de oscilação, pelo centro de massa, nesse comprimento aqui, e colocar os dois para oscilar, essa massinha vai oscilar exatamente igual ao pêndulo físico, ou seja, com o mesmo período. Na próxima aula, a gente vai resolver um exemplo para mostrar isso aí, beleza?